Quando eu penteio o cabelo mal e o posiciono mal, vamos supor, imagina esse cabelo liso. Imagina esse cabelo, né, aquele cabelo que tu tem receio que ele vai criar aquela marcação. O que é a marcação? É o degrau, é a falta do encaixe, certo? Quando eu penteio mal, e não é pentear mal no sentido de fazer um penteado de festa. Quando eu distribuo o cabelo mal e corto, o que eu vou ter? Em um cabelo liso e que marca muito, eu vou ter isso aqui, talvez. Pois posicionei mal. Aqui posicionei bem, lisinho. Aqui posicionei mal. Quando eu posiciono mal o cabelo, quando eu penteio de qualquer jeito, quando os meus dentes são tortos do meu pente, quando eu não tenho uma boa ferramenta, as coisas começam a aparecer, tá? Então, primeira coisa, posicionar bem o cabelo, distribuir bem ele e cuidar muito com a pressão dos teus dedos. A pressão que tu conduz o cabelo, que tu prende ele no meio dos teus dedos, tem que ser uma pressão suave. Quando tu apertas demais o cabelo, pela irregularidade que temos na nossa mão, cada um com a sua característica, pode-se ter também irregularidades no corte, que quando secado, percebe-se pequenas marcações. Cada um tem a sua característica e precisa conhecer. Eu sei as minhas características, veja. Olha esse vazio que eu tenho aqui. Ele me limita, olha lá. Tá vendo? É a característica da minha mão. A mão da minha mãe. Exatamente a mesma mão. O meu pai tem uma mão deste tamanho. Né? Eu falei, pai, eu com a mão assim, cortando o cabelo. Nossa. A característica da minha mão é igual da minha mãe, que tem esse vazio aqui. Então eu sei que a pressão que eu trabalho nos meus dedos é uma área menor. Eu preciso compreender a minha mão e o resultado que ela me dá e como eu manipulo os meus dedos. Isso é particular meu e teu aí que está me assistindo. Isso é uma característica, certo? Às vezes vai ser benéfica, às vezes vai te dar mais desafios, mas não desculpas, porque eu consigo fazer cortes bem precisos, mesmo com esse vazio aqui assim. Por quê? Porque eu trabalho muito bem com o pente. Muito bem posicionado. E quando eu não faço isso, as coisas não acontecem perfeitamente. Então falamos do pente, o pente como uma ferramenta valiosa. Outra questão importantíssima, as divisões. E não falo de divisões diagonais para frente, para trás, horizontais. O que eu falo são de divisões limpas, organizadas, mas principalmente eu chamo a atenção de vocês para as divisões em cabelos curtos, tá? Porque quando que o cabelo começa a parecer mais marcado? Claro que nós temos eu vou falar do cabelo longo alisado também, fiquem tranquilas, tá? Quanto a isso eu vou falar, mas percebam que quando o cabelo é curto, quanto mais curto, mais aparecem marcas, o degrau. Cabelos finos, então, eles gritam isso. Existe uma métrica que eu sempre falo nos meus cursos, que cabelos longos sussurram erros e cabelos curtos berram o erro. Não sei se isso acontece contigo também, mas é comum em uma sala de treinamento e creio que na vida de vários profissionais. O cabelo longo, ele tem um comportamento. O cabelo mais curto, que desafio esse tal de cabelo mais curto. Muitas vezes, se vamos cortar cabelos curtos, nós não trabalhamos com tanto apreço, tanto cuidado em relação à espessura da mecha. Prestem atenção no que acontece. Eu vou erguer um pouquinho aqui a câmera. A primeira questão. O que vocês enxergam aqui é uma figura clássica de graduação, certo? Naquela máxima, onde o fio de cima é maior que o fio de baixo, mas em repouso ele não o encobre, gerando expansão, certo? Vamos esquecer a parte de cima e só observar aqui embaixo, certo? Quando construindo uma graduação, as nossas divisões são muito largas. Muitas vezes, se eu pego este fio daqui e o conduzo até um ponto, veja, mais para cima, olha onde eu cortaria. Esse fio aqui, com a referência aqui de baixo, olha lá, agora ficou igualzinho. Ele começa a destoar do restante. E daqui para cima eu começo a me perder, em um Chanel principalmente.
Então, quando eu tenho uma característica de um corte que tem uma mobilidade de seção, eu preciso sempre seguir as regras, certo? Numa mecha móvel, eu a corto, abandono um pedaço, pego um pedaço da próxima, uso a referência anterior, mas sempre abandonando um pedaço dela para dar sequência ao corte. E o que sempre um bom cortador faz, a cada 1, 2, 3 movimentos, no máximo um quarto movimento, ele confere. Se eu confiro isso no cross-check, eu já percebo que o meu problema estaria talvez seguindo, mudando completamente, caso eu siga a minha proposta do corte. Paulo, mas não está torto. Bom, mas não está no projeto. Por isso, eu preciso ter constância. Falamos de projeto e falamos de degrau. O degrau vem muitas vezes da forma como os meus alunos na sala manipulam o pente. E principalmente isso vem do controle e do giro do pente. Usar sempre a dentição fina, distribuir com calma por cima dos fios, girar o pente e vir por baixo do fio também. Por cima e por baixo. Bem posicionado, como se fosse posicionar um pano para passá-lo, para que ele não tenha estas marcações aqui embaixo. Olha mal, foi mal posicionado. Que ele seja bem passado o ferro desta forma. Posiciona e depois a tesoura vai fazer o quê? Vai lá e vai cortar. Certo? Passos pequenos. E esses passos pequenos, agora eu quero usar esse outro exemplo aqui. Olha o que acontece. Eu vou aproximar até um pouco mais, para que fique bem nítido para vocês o que eu quero mostrar. Pois bem, aqui o meu canetão. Olha que bacana isso. Olha que bacana. Vamos imaginar, eu e vocês, que nós estamos cortando um cabelo curto. O cabelo curto exige muitos movimentos. Muitas vezes, num cabelo longo, em 1, 2, 3 sessões, conduzimos todo o cabelo a um ponto, conseguimos construir um corte com naturalidade, ok. Mas quanto mais curto, mais movimentos nós fazemos. Um cabelo que nem o meu, por exemplo, ele precisa de muitos movimentos pequenos até chegar na frente. Se esses movimentos que são pequenos, eu faço divisões muito largas, como eu estou expressando aqui, ó, muito largas, eu posso correr um risco, por exemplo, de começar a criar irregularidades. Vou mostrar algumas questões só para que a gente consiga entender. Se eu desloco o cabelo, vamos supor que queira uma mobilidade de mecha, que eu faça uma camada convexa lá de trás até a frente. Primeira questão, tá? Vou mostrar algumas variações só para que a gente entenda a importância das divisões. De quanto mais curto o cabelo, mais fina e limpa, bem distribuída deve ser a tua divisão, certo? Se eu penteio o cabelo em um ponto, certo? E o corto, veja, está cortado numa mecha fixa agora. Ele naturalmente vai crescer. Note, fica nítido que ele está crescendo para frente. Paulo, isso não é um degrau. Bom, mas se não é o desejo, se tu quer que a mecha ande de maneira igual e que ela não cresça, eu preciso fazer divisões menores. Se eu faço uma divisão larga e conduzo ela para o centro, veja, tendo este cabelo aqui como referência, vamos imaginar que eu corte ele aqui. Ó. Olha, presta bem atenção nessa marcação aqui. Ó. O cabelo está marcado aqui. Ele foi conduzido um movimento muito alongado, numa divisão muito distante uma da outra, certo? Maravilha, cortamos aqui ao centro, criamos uma outra marcação. Eu vou até tirar essa aqui para não atrapalhar. Pronto. Beleza. Quando ele volta, esse cabelo está aqui, este cabelo está aqui, mas vocês notam que este cabelo aqui, ó, ele vai estar mais curto, criando esse tipo de efeito. Notem. E tu imagina um cabelo curto, cortado, e ele vai fazendo isso, 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 isso. Quando tu seca, tu enxerga um monte de irregularidades. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso, certo? Para que não ocasione irregularidades em uma condução de corte. Paulo, quando é que isso vai aparecer? Bom, isso vai aparecer principalmente quando tu secar o cabelo. E não é ali que vocês enxergam o degrau? Não é ali que enxergam as marcas? E esse detalhe é fundamental. Boa divisão, boa condução do pente. Sempre.